A Bolsa de Valores morreu? O que esperar daqui para frente se você é um investidor ou está querendo investir? Setores para ficar de olho e aqueles para manter distância. Tudo isso e muito mais você confere na entrevista de hoje. Confere aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra, vamos juntos aqui para mais uma entrevista e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o coração dos investimentos, que é a Bolsa de Valores, como agir agora e principalmente como se comportar aí em momentos mais tensos, inclusive como esse que a gente está vivendo. Eu lembro sempre, antes da gente começar aqui o bate-papo, para você se inscrever lá no canal, ativar as notificações, que só assim você vai ser avisado aqui pelo postzinho do YouTube quando uma nova entrevista for para o ar. E não esquece também de me procurar lá no Instagram, Gabriel Dutra Entrevista, e me seguir lá. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o cara que é meu amigo, é assessor de investimentos e sócio-diretor lá da ZAL, que é um dos maiores escritórios de investimento da XP do Brasil, e que também é o head de renda variável lá da ZAL, que é o Flávio de Oliveira. Então, primeiramente, bem-vindo e muito obrigado pela presença aí, Flávio. Perfeito, cara. É sempre um prazer estar aqui falando contigo. Gostaria também, né, de fazer aquele jabazinho, pessoal. Olá, espero que todos tenham tido uma excelente semana. Não esquece de seguir a gente lá no Flávio de Oliveira RV, ali canal do Instagram, beleza? E vamos embora, né? Maravilha. Então, assim, para a gente começar já tocando fogo no papo, a minha pergunta explosiva, pergunta polêmica para arrancar. O que está acontecendo aí com a Bolsa de Valores? Como diz o outro por aí, a Bolsa morreu ou isso é coisa de desesperado? Cara, se eu fosse ficar rico, ganhar dinheiro para cada vez que as pessoas me dizem que a Bolsa morreu, ainda mais aqui no Brasil, eu não trabalhava mais, né? Cara, o que a gente está vendo, na verdade, na nossa visão, é um efeito normal, nada diferente do esperado. Não é legal, o que a gente está vendo, não é legal ver a Bolsa cair, mas também está dentro, né, do nosso cenário, que basicamente é uma reação negativa às incertezas que a gente tem no horizonte, que basicamente aí são três, né? Eu acho que a primeira delas é que realmente está fazendo preço no mercado, é a questão dos juros dos Estados Unidos. A gente está com uma inflação muito forte e a gente vê, né, o Banco Central americano falando que vai subir juros, isso já estava no preço, porém com os dados de inflação que estão surgindo, a gente vê o mercado começando a desconfiar que a taxa de 3%, que a princípio era o que o Federal estava perseguindo, não vai ser suficiente para debelar a inflação. E uma elevação de juros mais alta que o esperado na maior economia do mundo, faz com que todos os ativos de risco do mercado acabem perdendo preço. Somado a isso, nós temos, né, a questão do leste da Europa, conflito na Ucrânia, que também acaba fazendo preço, principalmente por causa da elevação de preço nas commodities, que gera ainda mais inflação. E temos aqui no Brasil o efeito eleitoral, que na nossa visão ainda nem começou, está perdendo, né, a sua força. Acho que ninguém está olhando com muito carinho para isso, está olhando com muita atenção, frente às outras questões, né, que acabam sendo mais importantes. Isso é que está fazendo a Bolsa perder preço, vamos dizer assim. Agora, dizer que a Bolsa morreu, como a gente vê muitas pessoas falando, cara, acho que já não é algo que eu acho que faça tanto sentido assim. São os velhos ciclos, né? Antes da gente entrar mais na parte do cenário, debater um pouco mais do que está acontecendo, queria voltar alguns degraus aqui. A pessoa que é mais leiga ali, que quer começar a investir agora, que não tem muito contato ainda com a Bolsa de Valores, qual é a primeira coisa ou quais são as primeiras coisas que tu aconselharia que a pessoa tivesse em mente, os cuidados, o perfil, a consciência da volatilidade, para quem chegou agora e quer entrar na Bolsa, quais são as principais dicas, assim? Bom, eu acho que o processo, né, para a gente fazer a estruturação do portfólio, ele é bastante complexo e eu geralmente recomendo que o investidor tenha auxílio de um profissional, mas a gente vai fazer aqui a versão pocket, né? Cara, a primeira coisa que eu acho que o investidor deve ter consciência é com relação ao risco que ele aceita tomar, ok? Existem cálculos que podem ser feitos para isso, mas eu acho que o ponto principal é o investidor, quando ele chega e ele vai entrar na Bolsa, ele pensar, cara, todo o dinheiro que eu colocar na Bolsa
pode cortar pela metade. Então, se o investidor tiver esse cálculo em mente, acho que esse já é o ponto, assim, o start que vai fazer muita diferença. Puxa, todo o dinheiro que estiver em bolsa, ele pode cortar por 2. Então, se o investidor aloca 10% do seu patrimônio, pode ter certeza, num ano muito ruim, ele pode perder 5%. E se ele alocar 50% do patrimônio, ele pode perder 25% no ano do seu patrimônio global. Então, esse é o primeiro passo, é ter essa consciência. Segundo ponto, né, gente, acho que é a questão da diversificação. Então, o investidor, ele sabe que aquele dinheiro que está lá vai estar tomando esse tipo de risco e ele não pode concentrar um risco em poucos ativos, entendeu? Eu acho que esse é a segunda questão. Ter uma noção de que ele precisa ter uma carteira balanceada, tanto em número de ativos, quanto, né, nas classes de ativo. Então, poxa, bolsa, ativos imobiliários, fundos multimercado. Acho que se o investidor tiver uma carteira balanceada e ele tiver a clareza de que esse dinheiro pode ter uma perda substancial, isso daí já faz toda a diferença. E acho que mesmo o cara que é 100% bolsa, por exemplo, né, o cara que é 100% renda variável, 100% ação de empresa, é sempre importante ele diversificar também, não só em diversos ativos, mas em setores diferentes, né, para mitigar aí riscos necessários. Ativo, setor e classe. Então, vou dar um exemplo, poxa, o cara é 100% bolsa. Cara, tu pode ser 100%, é porque a gente fala bolsa, né? Mas, na verdade, quando a gente fala bolsa, a gente pode dizer que o cara é 100% ativos, digamos assim. Sim. Ele não tem renda fixa, vamos chamar. Então, pô, eu transaciono tudo no ambiente de bolsa, beleza. Então, mas, poxa, então pega ativos de outras classes. Hoje nós temos FIPs, temos ativos imobiliários, nós temos ouro, que também transaciona em bolsa, nós temos dólar, que o investidor pode utilizar. Ou seja, mesmo aquele investidor que está 100% em bolsa, dividir em ativo, setor e classes diferentes, vamos chamar assim. É o que eu geralmente recomendo. A não ser que o investidor tenha muita clareza do que está fazendo, tenha muita experiência, ele saiba exatamente o tipo de risco que ele está correndo. Mas, sendo bem honesto, assim, eu faço isso há mais de 10 anos e pouquíssimas são as pessoas que eu realmente conheci que eles tinham passado que eles tinham experiência o suficiente para tomar essa decisão aí de forma 100% consciente, sendo bem categórico, né? E aquela velha máxima também, né? Onde tem ganho, tem risco, né? Tu comentou ali antes dessa resposta até sobre a importância, daqui a pouco, de um profissional. O quanto tu entende, assim, que a pessoa ela pode investir sozinha, até que ponto ela pode se aventurar e qual realmente é a importância, assim, ou de contar com um assessor, ou de um escritório, ou até de uma casa de análise, para auxiliar ela nas decisões a serem tomadas. Como é que, no fim das contas, ela se diferencia, assim, ó, não tenho jeito para isso, o tempo, o conhecimento, eu preciso de uma assessoria. Na verdade, assim, se eu vou chutar um número por alto. Eu te digo, assim, que 95% dos casos das pessoas físicas precisam de algum tipo de assessoria. Porque o serviço de assessoria, ele é uma questão bem ampla, né? A gente, geralmente, quando o investidor ele chega, ele senta para falar comigo, ele fala, cara, o que tu vai fazer? Eu falo, cara, o que tu não quiser fazer. Então, se o investidor quiser que a gente faça o processo de ponta a ponta, a gente faz ele de ponta a ponta. Se o investidor quiser ele tomar toda a decisão de alocação estratégica e ter um assessor simplesmente para ter um esclarecimento, poxa, eu quero entender como funciona essa classe de ativo, quero entender como esse fundo funciona e assessoria ser passiva, ele pode ter isso. Se ele quiser ter um assessor só para ajudar ele quando o sistema da XP trava, a gente também tem essa opção. Então, eu te digo assim que 95% das pessoas precisam de alguma forma de algum tipo de assessoria. E agora, o quanto ele vai utilizar o assessor, bom, daí depende, aí tem que sentar e ver caso a caso o grau de conhecimento e o grau de interesse, né, que esse investidor tem em se envolver com os processos. Muita gente também acha, né, falando mais de comportamento daí, né, muita gente acha que vai entrar na bolsa, vai ficar rico do dia para a noite. E eu queria saber de ti, assim, o quanto que é possível exponencializar, assim, e realmente multiplicar o patrimônio através da bolsa por meio de operações, né, de pura atuação, né, vou multiplicar o meu dinheiro, ou tu já entende que a pessoa vai ganhar dinheiro mesmo mais trabalhando e a bolsa vai servir só para rentabilizar aquela renda que ela traz de outros lugares? Cara, volto a dizer, para mim tudo é estatística, né? Eu como investidor,
eu faço as duas coisas. Eu faço tanto operações de alocação quanto trades de curto prazo para gerar alfa, né, na minha carteira, né, para ter um retorno superior aos índices de mercado. Mas o grosso da carteira está alocada. O que eu te falo é que eu não consigo ver as pessoas tendo a bolsa como fonte de renda de forma consistente. A esmagador percentual das pessoas acaba utilizando a bolsa como uma forma de rentabilizar o excedente do seu trabalho. E no início, a bolsa ela é uma coisa pequena e o que vale é o trabalho. E geralmente, num horizonte ali de 7 a 10 anos, essa curva inverte. Então, só que aí é que tá o ponto. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Cara, na verdade, a coisa inverteu porque já era um profissional, provavelmente geralmente, né, eu tô falando profissional de uma alta performance, de alguma área específica, que tinha uma renda considerável, ficou poupando, a renda cresceu no tempo, ele poupava cada vez mais, e chega uma hora que essa curva vira. Então, eu te digo que eu vejo as pessoas tendo a bolsa como sua principal fonte de riqueza, só que só depois que passou, geralmente de 5 a 10 anos trabalhando e poupando, que essa curva efetivamente se inverteu. Historicamente é isso que eu vejo. E os fatores são os diversos, né? Desde efetivamente juntar dinheiro até o fator psicológico de conseguir tomar risco na hora certa. Eu vou pegar o meu exemplo, tá? Eu sou um investidor, eu mantenho a minha carteira sempre alocada e eu tenho os trades que eu faço de curto prazo. Esses tempos aqui, recentemente, os meus trades de curto prazo, eles entraram no período de drawdown. O que é drawdown? É quando tu tem uma sequência muito grande de perdas e essas perdas aí, elas geram um decréscimo significativo no teu patrimônio. Então, a curva patrimonial deu uma queda muito forte antes de voltar e fazer uma nova máxima. E eu estava até pensando, puxa, eu só consigo segurar a onda psicológica desses drawdowns porque eu trabalho, eu tenho renda e essa renda me permite fazer novos aportes. Porque se eu não tivesse isso, talvez no meio desse período de queda eu já tivesse desistido de seguir com as estratégias de curto prazo que eu tenho, né? Então, tem desde o fator da geração de riqueza até o fator psicológico. Mas aí, quando tu fala dos trades assim, de curto prazo, existem também dois caminhos. Tem gente que quer já realizar esse lucro e lucrar realmente isso, ou também tu pode reinvestir os próprios trades de curto prazo na tua estratégia de longo prazo. Tu coloca no bolso da tua carteira, tu não vai retirar esse lucro que tu teve num day trade ou no swing trade, tu ganha ali o lucro, mas tu continua alimentando aquela bola de neve com a tua própria operação curta. Na verdade, eu mantenho a carteira distribuída. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um número hipotético. Eu mantenho 75% da minha carteira alocada estruturalmente, eu deixo 25% em ativos de liquidez, e esses ativos de liquidez, eles servem como margem para as minhas operações de curto prazo. Então, long short, os day trades, as arbitragens, as operações de opções, todas elas ficam calcadas naqueles 25% que está em ativo de alta liquidez, de renda fixa e baixo risco. Então, sempre que eu tiver um ganho, naturalmente 70% dos ganhos vão ser redirecionados para a carteira de longo prazo, porque eu mantenho a carteira estruturada. Se passou um mês e a carteira de curto prazo, né, os ativos de curto prazo, eu consegui ganhar mais dinheiro que a minha carteira alocada, naturalmente eu vou repassar o dinheiro para a carteira de longo prazo. Então, eu faço toda a minha estrutura baseada em alocação em uma alocação estratégica dos ativos. Então, naturalmente, eu não reinvisto nem só na carteira alocada, nem só na carteira de curto prazo. 30%, 25% curto prazo, 75% alocado em longo prazo. Agora, o fator que eu digo, eu vou dar um exemplo. Tu tem uma semana ruim e tu perde 5% do teu patrimônio total, 6% alocado na carteira de curto prazo. Se o investidor ele não tem uma fonte de renda, ele pode ficar psicologicamente abalado e abandonar suas estratégias de curto prazo, por exemplo. Ou se não, no ano passado, que a bolsa caiu no segundo semestre
caiu aí 20 e poucos por cento em linha reta. Poxa, é a melhor hora para comprar as ações. Mas será que o investidor que não tem uma fonte de renda, que conta unicamente com seus investimentos, ele vai ter coragem de pegar o dinheiro que está na renda fixa e aportar nos ativos brasileiros em queda? Acho que esse é o ponto principal da relação do trabalho com o investidor de bolsa, né? É essa segurança psicológica de que tu vai ter uma renda e não conta com esse dinheiro. Perfeito, isso aí. E aí tu comentou isso, né, do ter essa segurança do trabalho, e aí vem a importância do aporte, assim, né? Como é que tu equaliza essa questão, assim, como é que tu aconselha as pessoas a separar uma porcentagem do seu salário, a ter algo mais relacionado à sua renda ali, o quanto aportar, o quanto tirar da sua renda e colocar nos investimentos? Cara, eu acho que é muito pessoal isso, porque depende da estratégia do investidor. Tu quer te aposentar quando? Que idade tu vai ter? Tu quer manter teu padrão de vida ou tu sabe que na tua aposentadoria talvez tu vai ter que dar um downgrade, tu vai ter uma vida mais simples? Eu acho que tudo depende da estratégia do investidor. Por isso que eu sempre falo, é um cálculo que ele é um trabalho que ele realmente precisa ser desenvolvido de uma forma séria, com metodologia. Mas aí, de forma geral, a gente vê que aqueles investidores que poupam ali de 15% a 20% da sua renda conseguem ter bastante conforto, e aqueles investidores que têm um horizonte de investimento ali de 20 anos ou mais, com 20% da renda, geralmente aí conseguem manter seu padrão de vida ou até dar upgrade lá na frente. E eu acho que este é o ponto principal. Agora, como guardar, daí é a outra conversa, né? Que também depende de como a pessoa lida com o seu dinheiro. Eu falo por mim, eu sou um cara que hoje eu estou numa situação muito tranquila, muito confortável. Cara, eu era estagiário do Banrisul, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos, e eu tinha que fazer sobrar. Na minha cabeça, era importante. E por óbvio, né, mudou muito meu caráter com relação a isso. E eu tentei usar planilha, tentei usar controle. E, cara, para mim o que funcionou foi, cara, caiu o dinheiro no D0, no D1, eu separo 20% e o resto é o que eu tenho para gastar ao longo do mês, entendeu? Eu acho que cada pessoa tem um jeito de fazer. Comigo é assim que funciona. O dinheiro tem que sumir da conta e eu tenho que gastar no máximo o que eu tenho sem fazer dívida. E segue o jogo. Para mim é o que funciona. A gente vê bastante essa recomendação. Eu até tenho um vídeo aqui um dos primeiros que eu gravei aqui no canal, que é com a Josiane Nunes, que ela é especialista em finanças pessoais, ela diz isso também, né? E a gente vê isso bem difundido por aí. Tu tem que ser a tua primeira conta, né? Caiu o salário, tu é teu primeiro boleto. Te paga primeiro, investe, economiza, que seja, e depois gasta o excedente. Não o contrário, não espera sobrar, porque não vai sobrar. É que daí tem um ponto super importante também, que às vezes as pessoas elas começam a fazer as contas e eles criam uma metodologia e daí aquilo se torna burocrático e chato. Então, eu acho assim que esse é o método. Para mim, o ponto principal é que ele é simples. Cara, caiu, tirou da conta, segue a vida. Não tem burocracia, não tem nada. Para mim, esse é o principal. Além de tu se organizar e tirar o dinheiro primeiro, cara, tu não vai ficar naquele terror de tipo, nossa, hoje eu não alimentei minha planilha de gastos. Nunca funcionou para mim. Sim. Tu falou uma coisa ali que me chamou a atenção também, do volume do aporte, da quantidade daqui a pouco que o camarada consegue aportar ali, e por ele ter uma renda um pouco maior, ele conseguiu fazer essa bola de neve, fazer essa curva virar antes. Né? A gente sempre escuta assim, não tem diferença investir pouco, investir muito, mas realmente faz diferença o cara ter mais aporte, mais renda, colocar mais dinheiro nesse bolo, consegue acelerar mais rápido. Olha, dizer que ter mais renda não faz diferença é que nem dizer que preço não importa, né? Não faz muito sentido para mim. Eu acho que o ponto que as pessoas que eles querem dizer quando eles falam isso é que todo mundo pode fazer e todo mundo precisa fazer. Agora, sem dúvida, ter mais renda faz diferença. Agora, uma coisa também que é super interessante e eu acho muito legal quando isso acontece é que é aquela curva de 5 a 10 anos, é que geralmente o investidor que ele fica de 5 a 10 anos investindo, a não ser que ele tenha uma curva muito
muito forte na renda dele, o que não é comum acontecer, não com essa magnitude, é que chega uma hora que o investidor, o patrimônio dele cresce muito mais do que a capacidade de aporte dele. Então, vou dar um exemplo. O investidor ele ganha 100 mil reais por ano e ele consegue poupar 20 mil reais. Então, se ele tiver 100 mil reais aplicados, ele consegue aportar 20% do patrimônio dele no primeiro ano, né? Aí passa-se 5 anos, ele não ganha mais 100 mil. Ele está ganhando, vamos supor, o dobro, 200 mil reais. Só que o patrimônio dele cresce muito mais do que o dobro. O patrimônio dele não é mais 100 mil, o patrimônio dele vira, às vezes, em 5 anos, 600 mil reais. Então ele começa ele aumenta a capacidade de poupança dele, só que o efeito bola de neve do patrimônio é tão forte que o patrimônio dele se exponencializa. Então, os aportes dele começam a significar menos para esse investidor. Isso é muito legal por 2 motivos. Primeiro, né, porque mostra o efeito que esse acúmulo de capital gera. O investidor, ele efetivamente está mais, vamos dizer assim, mais rico por causa dessa superestrutura financeira que ele montou, por causa do efeito bola de neve. E daí tem um segundo ponto, que é o quê? Por que eu defendo muito a alocação diversificada e a alocação estratégica do patrimônio? Porque vai chegar uma hora que a bolsa vai cair, por exemplo, que é a melhor hora de comprar, só que se tu tem 1 milhão de reais e tu poupa 10 mil reais por mês, é 1%. Né? Então, a bolsa vai cair 10%, vai cair 100 mil reais. E esse investidor só vai poder comprar mais 10 mil. Então, por isso que eu acho muito legal essa estrutura de alocação. Porque se esse investidor ele tem 30% em renda fixa e 70% em renda variável, quando a bolsa cair, além do aporte dele, ele pode pegar um pedaço daquele dinheiro que está na renda fixa para comprar as ações do período de queda, né? Então, é por isso que eu defendo tanto essa alocação estratégica, porque no início o que faz a diferença é o teu aporte. Mas depois de algum tempo, teu patrimônio cresce tanto que mesmo tu ganhando mais, o teu aporte vai se tornar irrelevante. Aí é importante tu ter uma carteira balanceada para poder trocar os ativos de forma eficiente. Não sei se eu me fiz entender nessa Sim, daqui a pouco, a capacidade de renda e aporte que o cara tem já não faz tanta diferença mais no montante que ele tem de patrimônio. E daqui a pouco os próprios dividendos que ele recebe são maiores do que a capacidade que ele mesmo tem de aportar. Né? Dividendos, renda de fundo imobiliário e até o próprio patrimônio de liquidez em renda fixa, né? Sim. E entrando mais assim para a parte do cenário agora, né? A Bolsa Brasileira aqui, juros altos, né? A gente está no maior patamar aí dos últimos 5 anos, a Selic em 12,75 ao ano. Como é que isso impacta diretamente na Bolsa? Aquela máxima de que juros baixos é vantajoso para a Bolsa, juros altos espanta o investidor, é verdadeira, é por aí que a banda toca, principalmente no cenário nacional? Eu acho assim, olha, que a Bolsa, ela precifica naturalmente os juros. E eu não estou falando da Selic, não, estou falando do DI, a expectativa de juros. Então, se o mercado ele tem uma expectativa de que o juro vai subir, naturalmente os ativos de risco caem. A questão é que isso é normal, tá? Porque o custo de oportunidade, o dinheiro, ele compete, os ativos competem pelo mesmo dinheiro. Então, se tu tem uma taxa de juros mais alta, naturalmente os ativos de risco caem. O que eu acho que as pessoas elas não entendem é que se todo mundo acha que o juro vai subir daqui para frente, a bolsa já começa a cair. E as pessoas elas acham, nossa, aí a Selic vai subir de novo e a bolsa vai cair mais. Não, cara, não é assim. Se o mercado ele já espera que vai subir, a bolsa não vai reagir negativamente, a bolsa automaticamente vai precificar. Pode não ser em um dia, né? Mas ao longo de um período muito rápido, ela já vai precificar a alta de juros. Então, ela só vai cair mais se a expectativa de juros subir mais. Então, se hoje o juro está 6 e existe uma expectativa que ele vá para 11, a bolsa já vai cair como se o juro já tivesse em 11. E ela só vai cair mais se a expectativa do juro for para 12, for para 13. Ok? Então, acho que esse é um ponto super importante que os investidores não têm muita clareza. O que eu acho que a gente teve neste momento, que foi diferente dos outros, é que a gente saiu de um período
em que a expectativa de juros estava muito baixa e a gente teve muita alocação estrutural de fundos de pensão de pessoas físicas ao longo de um período razoavelmente longo. Então, quando a expectativa dos juros virou em 180 graus, naturalmente a Bolsa teve uma queda muito mais profunda, que refletia os investidores que passaram 6 meses alocando recurso, retirando recurso, né? Foi uma magnitude que a gente nunca tinha visto antes. Então, eu acho que essa elevação de juros está diferente das outras, mas, de forma geral, existe uma relação inversa, mas não quer dizer que a Bolsa vai acabar, simplesmente os preços se acomodam em patamares novos. E aí vem a seguinte questão. A gente está vendo o Banco Central comunicando que a gente está perto do fim do ciclo que a gente já deve estar aí no fim, ou perto do fim do ciclo de elevação de juros. O mercado ele já tem uma precificação aí da ordem dos 13%. E aí que está o grande ponto. Se o mercado já precifica o fim dessa elevação de juros, cara, se a gente tiver as altas que já estão contratadas na taxa Selic, isso provavelmente não vai fazer preço na Bolsa, né? O próximo ciclo que a gente tem provavelmente é de corte na taxa de juros, e quando ele começar a se materializar, a gente vai ter um efeito inverso na Bolsa. Então, acho que essa relação ela existe, eu só acho que as pessoas elas dimensionam o timing de forma errada, vamos dizer assim. E há muito tempo não se via, né, essa também, nem se compara com aqui, mas uma elevação nos juros nos Estados Unidos, né? Algo que não acontecia para mais de 20 anos. O quanto isso também acontece lá e o quanto isso influencia aqui. Não, o que eu ia te dizer era, olha que coisa interessante o que tu disse. O juros dos Estados Unidos não subiu e a Bolsa já caiu, né? Ele começou a subir, mas ele ainda não subiu. O que está movimentando a Bolsa não é a alta de juros, é a expectativa da alta de juros. Então, acho que esse é um ponto importante. Cara, quando a maior economia do mundo sobe juros, todos os ativos de risco perdem preço. E os ativos das economias mais sensíveis, né, vamos dizer, as mais periféricas, economias menos envolvidas, eles acabam perdendo até mais, né? Porque as pessoas fazem conta e eles acabam migrando dos lugares mais arriscados para os lugares menos arriscados. Só que aí tem um ponto que é super interessante, que é o quê? Os múltiplos das empresas. Lá fora, a gente já estava com os ativos de risco ultra precificados, era o high. Aqui, a gente estava com os ativos já deprimidos, principalmente por conta, né, do furo do teto de gastos do segundo semestre do ano passado. Então, se tu me perguntar, cara, eu acho que sim, uma elevação de juros lá fora vai machucar as cotações aqui, principalmente por causa de fluxo. Agora, como relativamente falando, nós estamos muito mais baratos que a Bolsa Americana, eu acho que, eu não descarto que lá, num horizonte de médio e longo prazo, acabe sofrendo mais que a gente, entendeu? Mesmo que no curto prazo, porque quando a gente tem uma crise, a correlação de todos os ativos é 1, né? Ou seja, todo mundo cai ao mesmo tempo. Agora, quando o mercado para fazer conta e o pânico passa, os ativos que têm maior expectativa de crescimento ou que estão mais baratos e têm que voltar para a normalidade, eles acabam subindo mais. E essa é a minha expectativa. Mesmo que lá a gente tenha esse fluxo de queda por causa de elevação de juros americanos, eu acho que a gente já está num patamar tão barato que eu não descartaria que, passando o cenário de pânico, a gente tivesse um desempenho superior ao da Bolsa Americana, por exemplo. Falou ali em teto de gastos, eu quero te trazer agora para perto da hélice, quero falar de ruídos políticos, ali 2 perguntas em uma. Quanto no Brasil ainda ruídos políticos afetam a Bolsa, se isso realmente tem peso? E aí eu já quero te fazer uma segunda provocação, assim, eleições, Lula e Bolsonaro, é muito difícil que vai ter uma vitória de uma terceira via, aí a gente sabe disso. Como é que tu está enxergando esse cenário, caso um ganhe, caso o outro ganhe? Bom, vamos primeiro pelo ponto que tu trouxe nas eleições. Assim como os ativos competem pelo mesmo dinheiro, né? As cotações, elas competem pelas notícias, vamos dizer assim. Então, se tu tem uma questão que é uma preocupação assim e uma questão que é uma preocupação assim, essa preocupação aqui ela vai fazer mais preço no curto prazo.
E eu acho que, frente a essas questões inflacionárias a nível global, a elevação de juros americana, nossa eleição local, ela está fazendo muito pouco preço. Acho que a maior parte do que a gente está vendo, né, na volatilidade é por causa dessa questão de elevação de juros na economia americana. Mas, por óbvio, né, à medida que as eleições se aproximarem, eu realmente acho que a gente vai ter mais volatilidade eleitoral, vamos dizer assim, né? Nesse momento, a gente já teria mais volatilidade eleitoral se a gente não tivesse essa questão da economia americana. E, cara, é muito complicado dizer. A parte, vamos dizer assim, boa é que a gente tem duas pessoas, né? Os dois concorrentes, né, do pleito, que estão aí, que podem ganhar, estatisticamente falando, são dois, um é presidente em exercício e o outro é um ex-presidente. Então, a gente não tem, vamos dizer assim, o mercado, em teoria, já conhece o comportamento dessas pessoas. E, cara, é ano eleitoral, tá todo mundo, a inflação tá alta, tá todo mundo jogando para a torcida, né? Então, todo mundo vai falar que vai fazer, que vai mexer, que vai isso, que vai aquilo. E isso pode gerar essa volatilidade de curto prazo. Lula dizendo que vai mexer no teto de gastos, que isso, que aquilo. Mas, cara, a gente só vai descobrir quando o cara sentar lá, né, meu? Essa que é a verdade. Vamos fazer um paralelo. Cara, o Lula em 2002 se elegeu dizendo que não ia pagar a dívida externa. Sentou na cadeirinha, pum, carta aos brasileiros, né? Então, agora ele está ali, não, porque é teto de gastos, que tem que mexer na política da Petrobras. Sempre lembrando que o Lula também não é aquela potência política que ele era no passado, né? Isso é uma coisa que as pessoas não estão levando em consideração. Eles acham que quem vai sentar lá é o Lula de 2002, com o PT cheio de prefeitura, com a maré vermelha das pessoas. E, cara, não é a realidade, né? Então, tudo vai ter que ser muito mais negociado com o Centrão. Então, eu acho que vai ser muito mais difícil a gente fazer mudanças estruturais, seja para o bem, reformas administrativas, tributárias, seja para o mal, né? Quebrar teto de gastos e outras questões. Então, o que eu quero dizer eu não acho que nenhum deles vai fazer tudo o que está prometendo nesse período eleitoral, e a gente só vai descobrir quando sentar lá. E levando em conta que o Brasil está barato em termos globais, acho assim, eu vejo uma simetria muito positiva para a Bolsa, independente de quem sente, de quem tem a caneta no final do ano. A não ser que o cara realmente faça uma coisa totalmente fora, né? Vire a chave ali para a parte de gastos e ele consiga, né, pegar atração em cima disso, mas não me parece, não é o nosso cenário básico. A gente teve um cenário parecido, me corrija se eu estiver errado, nos Estados Unidos na eleição do Biden, né? Muito se temia que o mercado não gostasse da eleição do Biden e estava se propagandeando, se alardeando que o troço ia vir abaixo com a eleição do Biden, né? E aí ele se elegeu, não aconteceu nada, e até a questão do Congresso, né, que acabou se tornando maioria republicana, também arrefeceu um pouco os ânimos, mas tu vê algum paralelo nisso aí, que é muito griteiro e pouco reflexo real? A gente pode sim utilizar aí esse paralelo, né? Os democratas vão lá, vai ter elevação de impostos. Cara, e na verdade o que está machucando a Bolsa é os mesmos de sempre, né? Inflação alta e elevação de juros, né? Então dá para a gente fazer um paralelo, sim. Beleza. Quero voltar agora no nosso aulão ali, a gente falou um pouco de dividendos, né? Eu queria que tu falasse um pouco da importância do dividendo, eu sei que tem um cara também que gosta aí dessa estratégia dos dividendos, falar dessa atratividade dessa estratégia em si e qual empresa, quais setores que podem inclusive apresentar bons resultados com a alta dos juros, né? E por consequência distribuir bons dividendos. Tá, vamos lá. É que, na verdade, o que eu acho que as pessoas... Isso é uma coisa muito interessante, né? As pessoas são apaixonadas por dividendos. Cara, o dividendo é legal, mas o que faz a diferença não é o dividendo, é a geração de caixa. Então, eu gosto muito de empresas que têm geração de caixa livre. E como essas empresas, elas não têm grandes projetos para reinvestimento, elas acabam, né, distribuindo essa geração de caixa através de dividendos. Então, até para a gente trazer essa questão que às vezes pega na internet, dividendo sai do preço da ação, não faz diferença. Então tá, o que faz diferença é a geração de caixa da empresa.
E a grande diferença do dividendo, aí voltando neste aspecto, é que como a empresa distribui, ela dá o dinheiro na tua mão, ela te dá a possibilidade de reinvestir esse dinheiro, inclusive na própria empresa. E então isso reduz o risco da empresa e faz com que a cotação se comporte de forma, vamos dizer assim, mais previsível e geralmente para cima, né? Porque se a empresa ela tem uma geração de caixa previsível, ela distribui para ti, esse ativo ele vai oscilar menos e possivelmente ele vai ter que se corrigir para cima, porque se ela ficar distribuindo e o preço da cotação não subir, vai chegar uma hora que ela vai pagar 30%, 40% ao ano, né? Então, acho que essa é a importância do dividendo. Ah, Flávio, mas e a empresa que reinveste em si mesma? Cada vez que a empresa pega aquele dinheiro e reinveste em si mesma, ela está tomando risco novamente com aquele dinheiro. Então, e ela pode, inclusive, não reinvestir com tanta taxa de retorno quanto ela reinvestia nos outros projetos. É por isso que a gente diz que as empresas que pegam o dinheiro e reinvestem em si mesmas, elas têm mais volatilidade, porque se esses novos reinvestimentos forem bons reinvestimentos, a cotação vai subir, só que se ela não fizer um bom investimento, a cotação naturalmente cai. Então, para mim, essa que é a questão legal dos dividendos, né? Que tu pega a cotação da empresa, ela se torna mais estável, tu recebe aquele dinheiro e tu pode consumir, tu pode reinvestir, sei lá, na renda fixa, se tu quiser, ou comprar dentro da própria empresa, dentro dos projetos que a empresa já tem e que devem ser bons projetos, afinal de contas, a empresa está dando lucro e pagando dividendo, né? Então, tu torna as cotações, vamos dizer assim, mais previsíveis e, de forma geral, ascendentes, né? E, cara, acho essa estratégia sensacional. Bom, voltando então para ativos aí pagadores de dividendo. Eu acho que nós temos ativos que são naturalmente bons pagadores e nós temos ativos que estão bons pagadores. Com relação aos ativos que são bons pagadores, cara, acho que a parte de geração e transmissão de energia é a que eu mais gosto. É a queridinha. É um setor mais regulado, então tem gente que não gosta por causa disso, né? Tem muita regulação, tem muita questão estatal em cima. Mas o ponto é que são contratos extremamente longos que essas empresas têm, o risco de crédito é extremamente baixo e a demanda é inelástica. O que quer dizer uma demanda inelástica? Vamos pensar, se tu ganhar na loteria hoje, tu vai consumir 5.000 vezes mais energia elétrica? Provavelmente não. Mas enquanto a gente está aqui conversando, a tua geladeira está ligada, né? Então, se tu tem um incremento na tua renda, tu não vai consumir desproporcionalmente. Agora, tu não vai deixar cortar a tua luz, a não ser que tu realmente não tenha mais dinheiro para nada. Sim. E não tem substituto óbvio para energia elétrica. Então, por isso que eu gosto muito desse setor para distribuição de dividendos. Inclusive, ele acaba sendo mais alheio, vamos dizer assim, aos movimentos de juros, né? Outro setor que eu gosto muito é o setor de seguros. E esse, sim, se beneficia da elevação de juros. A gente tem aí ali Porto Seguro, BB Seguridade. BB Seguridade teve aquelas questões que machucaram a cotação um tempo atrás por causa do IGPM muito alto, dos planos antigos. Mas como é que uma seguradora ganha dinheiro? Ela pega o dinheiro que tu pagou de prêmio e aplica ali no CDI, aplica numa pós-fixada. Tudo que ela não tiver que pagar de sinistro é o lucro dela que ela pode distribuir para os seus acionistas, né? Então, como esse dinheiro fica aplicado no CDI, se o CDI sobe, né, essa margem também, a lucratividade da empresa, consequentemente, aumenta. Então, é um setor que, com essa elevação de juros, eu estou achando bastante interessante e também é um setor aí que já é rentável mesmo com a baixa penetração do mercado de seguros. Então, se a gente tiver um aumento na penetração, isso daí também pode tornar mais interessante para a empresa. E, por fim, né, daí nós temos, tem o setor de bancos também, que acaba pagando bons dividendos, só que daí a gente tem uma outra questão muito importante no curto prazo, a de curto prazo, que é o quê? A deterioração da carteira de crédito, né? Então, com uma crise econômica, a carteira de crédito dos bancos pode sofrer um pouco, mas com essa elevação de juros, eu acho que para o investidor que está querendo dividendos, bancos pode ser uma oportunidade legal, e eu falo bancos incumbentes, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, também acho legal. E uma que também está pagando um caminhão de dividendos, mas é totalmente situacional, são as empresas de commodity, né? Então, a gente tem ali Petro e Vale, principalmente, cara, Vale aí com seu minério de excelente qualidade, se não me engano, até o melhor minério do mundo, acho que pode ser considerado hoje o da Vale,
e Petro, que, cara, tá surfando esse dólar mais alto, esse preço de petróleo. As empresas de commodity, a gente não está vendo elas fazendo grandes reinvestimentos, elas estão querendo distribuir quase tudo, porque foram anos também, né, com os preços das commodities baixos, sem pagar, sem bonificar, sem distribuir dividendo para os seus acionistas. E, cara, a gente, com o dólar mais fortalecido e esses preços de commodity mais altos, e sempre lembrando, né, por exemplo, petróleo, todo mundo acha que no horizonte longo a gente vai ter algum tipo de substituição da matriz energética, mas no curto e médio prazo não tem como fazer isso, né? Então, o que, que a gente vê? As empresas com o preço do petróleo alto, porém focando em realmente distribuir toda a renda que é possível. Então, acho que isso daí pode ser... Essas empresas de commodities, numa questão situacional, para o investidor que gosta, pode ser bem interessante. E independente da estratégia dos dividendos, assim, existe algum outro setor, por algum outro motivo, que tu entenda que é resiliente e que tu goste? Ou também existe algum setor que tu acha que vale a pena ficar de olho aí para o médio prazo? Cara, esses são os setores que eu mais estou olhando. Se o investidor gosta quer dar daí não olhando para dividendos, né? Olhando para crescimento, Uhum. cara, essas empresas de varejo aí, elas podem ser bem interessantes. Agora é aquilo, né? A gente tem a situação brasileira que está muito complicada. A gente tem players internacionais aí que estão forçando a entrada. Não é um setor que tem uma grande barreira de entrada. Então, acho que essa questão do varejo, se o investidor tem estômago em entender que é um ativo que é ativo de alta volatilidade nesse patamar de preço, pode ser bem interessante, porque é um setor muito fragmentado. Então, mesmo as líderes de mercado, elas não são super dominantes do setor. Então, a gente pode ter elas ganhando market share, até porque no momento de crise, quem quebra é o menor, né? Então, se o cara entender as vulnerabilidades do varejo e que tem muita volatilidade, esses nossos grandes players de varejo tem um risco bastante assimétrico. E onde eu tenho muito cuidado, cara, são empresas muito novas na bolsa de setores que a gente não, vamos dizer assim, que não estão consolidados, que não tem barreira de entrada, coisa assim muito inovadora, que negocia múltiplo muito alto, e que, cara, realmente não se provou, e que pode ser disruptado ali na frente por alguma solução tecnológica. Não vou nem entrar nesse detalhe, mas se o investidor colidir com isso, putz, é uma nova entrante de um setor de tecnologia, negocia um múltiplo alto, e ninguém tem certeza se esse business vai ser perene no longo prazo. Cara, esse é o tipo que eu acabo ficando longe. Eu não vou dizer que é isso que aconteceu, mas vamos pegar o exemplo da Cielo. Cara, a Cielo era o setor de meios de adquirência. Puta, tinha uma questão, uma barreira legal, ela tinha uma diferenciação, e de repente, né, a gente viu ali uma modernização na legislação, aí um monte de entrantes, a tecnologia disruptando, aí meio de adquirência, que é o principal business dela, virou um apêndice, né, no mercado bancário que os caras oferecem de graça para os clientes, e isso destruiu o valor da empresa. Então, esse é o meu receio com relação a esses eu nem vou entrar em nomes ali, mas se o investidor olhar para aquilo e dizer, cara, essa empresa, eu não entendo bem como ela ganha dinheiro. Eu não sei se ela vai continuar ganhando dinheiro fazendo isso nos próximos 10 anos. É uma empresa que negocia múltiplo alto. Sei lá, não é algo que me interessa muito como investidor. Tem algum setor assim que tu recomenda manter a distância, o famoso corre que é fria? Eu tenho um palpite do que tu vai dizer, vamos ver se eu vou acertar. Cara, eu não gosto de aéreas, velho. Ah, Não check. gosto de aéreas, cara. É que nesse cara, Azul, cara, Azul é uma ótima empresa, gosto muito da forma que eles conduzem, mas não é o tipo de negócio que me interessa hoje. Porque tu tem receita em real, tu tem custo em dólar, tu tem um capex gigantesco, cara, muito complicado, cara. Realmente não é algo que eu goste, não. É muito interessante porque, cara, a gente viu aí em 20 anos, as pessoas elas estão voando mais, né? Existem mais pessoas voando hoje do que há 20 anos atrás. E as empresas não pegam tração, quebram. Cara, é um business que não me chama atenção. Falou ali de empresas de tecnologia, daqui a pouco mercados novos. Eu queria puxar um gancho similar a isso, que são as small caps, né? Não Uhum. necessariamente empresas novas ou empresas menores, mas small caps
são as empresas cujas as ações têm menor valor de mercado na bolsa, né? E, em tese, por menor isso elas têm capitalização. mais espaço para crescer e mais potencial de valorização. É uma modalidade que te agrada, small cap? Cara, não é muito a minha. Eu gosto mais de empresas já consolidadas e geração de caixa, dividendos. É o que eu acabo gostando mais. Ativos com maior liquidez também. Tanto que, então, small não é muito a minha. Mas tem aí, tem Tupi. Eu sei que tem empresas aí que são excepcionais nesse segmento. Mas a minha estratégia não contempla tanto isso, porque eu já tenho um pedaço significativo da minha carteira que eu busco exponencializar o retorno com operações de curto prazo, que naturalmente já tem mais risco. Então, a parte que eu mantenho alocada, principalmente e ainda a maior parte do dinheiro que eu tenho alocado ainda é em ações, né? Então, eu prefiro empresa. O maior risco que eu já tomo é na outra parte da minha carteira, que são os trades, e na minha própria vida, né? Afinal de contas, eu sou empresário, né? Então, tipo, a minha parte financeira eu acabo preferindo empresas já mais consolidadas. A tua dose de risco tá legal, né? Nossa, tá mais do que legal, cara. Tu falou ali também sobre o varejo, citou empresas internacionais. E como é que tu enxerga o investimento em ações internacionais? Hoje a gente tem uma grande facilidade em investir em empresas exterior via os BDRs, né? Ou daí para quem Uhum. quer já comprar as próprias estoques pode abrir uma conta no exterior. Como é que tu vê o investimento em ações internacionais? Eu vejo com bons olhos, acho que é estrutural. Da minha alocação, tem um pedaço que vai para ações internacionais, e eu mantenho aquele patrimônio lá, e eu simplesmente, quando o mercado cai muito, eu vou desalocando de outros ativos e compro as ações internacionais. Acho que não sou muito do market time, acho que o investidor aí tem que ter e tem que ir comprando durante as quedas. Acho que o mercado americano, agora, para o investidor que gosta de coisas mais pontuais, acho que o mercado já deu uma boa sofrida, mas é aquilo, é fluxo. No fluxo, pode cair mais, entendeu? A gente vê o nosso dólar, né? Agora tá 5,07, mas foi a 4,60, voltou. Cara, no fluxo, o mercado ele pode cair mais. Então, se o investidor. Mas eu já acho legal o investidor já começar a montar posição nesse patamar. Para alguns investidores nossos aí, cara, eu quero internacionalizar tanto. Ou já tenho, quero aumentar os aportes. Divide em três. Primeiro aporte já pode começar a fazer agora, porque acho que tem espaço para cair, mas já começa a se tornar interessante na minha visão. Mas para quem está olhando para o longo prazo, né? Sim. Fundos imobiliários, tu vê aí como uma alternativa para volatilidade? Em tese se diz aí que os FIIs oscilam menos que as ações, né? E tu acha também que pode ser uma boa porta de entrada aí para quem quer conhecer a renda variável ou inclusive Ah, focar nessa estratégia dos dividendos? eu acho que não necessariamente porta de entrada, mas é uma ótima estratégia para diversificar. Eu tenho um pedaço da minha carteira em ativos imobiliários. Acho muito legal, gosto muito da classe de ativo. Para quem quer gerar renda, é ótimo também, porque tu tem a isenção fiscal, aí tu pode escolher se tu quer ter o tijolo, olhando para o médio e longo prazo, ou se tu quer realmente comprar fundo de papel e ter aquele monte de renda isenta. Cara, gosto muito dessa classe de ativos. Eles têm historicamente menos volatilidade, porque, primeiro, eles já são menos voláteis, segundo, né, o fato de tu receber o dividendo mensal e poder recomprar as cotas atenua a volatilidade da carteira, né? Então, esses dois motivos, isso explica a menor volatilidade. Acho que a gente, nos fundos de papel, tem uma ótima oportunidade de gerar renda, apesar de, se o juro cair, eles vão perder um pouco a sua atratividade, mas tudo bem, né? Se o foco for realmente distribuir renda ou até recomprar as cotas. E, cara, tem muita coisa muito barata, né? Tem muito ativo, principalmente na parte de lajes, de properties, que, cara, tá abaixo do preço de reposição. Então, uma classe aí, mas daí também, né, a gente está falando, o investidor que quer comprar isso, ele tem que estar ciente que ele vai ter volatilidade. Agora, cara, a gente está vendo um cenário do Brasil que parece que todo lado que eu olho tem oportunidade, né? Fundos imobiliários não é diferente. Beleza. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui uns dias atrás com o Roberto Martins, que é analista lá da Capitalismo, manja bastante de fundos imobiliários. Quem quiser dar uma conferida lá, vou deixar também o cardzinho aqui em cima. E, Flávio, ano passado se ventilou novamente aquela possibilidade da taxação dos dividendos, né? Tu acha que, inclusive, isso poderia afetar um dos mais atrativos dos FIIs, que são os dividendos? Tu acha que isso vai para frente? Cara, eu acho que algum dia isso vai acontecer, tá? Quando eu não sei.
porque a gente tem aqui uma classe de ativo hoje que eu vi, tá com 1.700.000 quase CPFs ali. O cara que começar a propor isso, ele vai se tornar um cara mais impopular, vamos dizer assim. Uma classe muito difundida em pessoa física, então, cara, não sei, eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Quando, eu já não sei. Até porque eu ouço falar em tributação de dividendos aí já faz aí, mais de 10 anos, né? Então, acho que um dia acontece. Agora, quando, eu já não sei. Mas eu não acho que isso vai matar a classe acontecendo, tá? Os preços vão se reacomodar, vão achar um patamar novo, vamos dizer assim, vão se estabilizar e depois vai seguir a vida, né? Isso aí. Para te dar um alívio, te lançar o último tema polêmico da entrevista, criptomoedas. Quem entendeu o trocadilho aí tá indo por terra? Ha! Ahá! Cara, gosto. Eu tenho uma alocação também estrutural em cripto, mas ela é bem pequena daí dentro do meu portfólio. Todo mês tem um valor fixo que eu vou comprando da minha renda mesmo. Não faço o rebalanceamento. Mas todo mês eu tenho, todo dia 15 eu estou comprando criptoativos, mas eu não compro eu não uso nada, Coinbase, nenhuma dessas empresas. Eu compro tudo na B3 através do Hash 11. Uhum. Né, que é o ETF diversificado. Cara, eu acho que é aquilo. Ninguém sabe como esse negócio vai reagir com uma elevação de juros do Fed. Tipo, eu fico lembrando assim, aquelas coisas que aconteceram com o ouro, quando os Estados Unidos subiu os juros lá nos anos 70, 80. Cara, que o negócio perdeu 50% e ficou uma década chorando, né, o ouro se arrastando. Ninguém sabe como os criptos vão reagir num ambiente de menor liquidez global, mas me parece ter uma assimetria positiva. Então, eu coloco um dinheiro que não faz diferença e vou alocando. Agora é aquilo, né? Eu não tenho o menor interesse, não é que eu não tenho o menor interesse, eu acho que eu não vou ter condições psicológicas de alocar, ficar procurando as menores empresas com aquela possibilidade. Cara, eu olho o cripto como um bloco. Cara, criptoativos e eu vou nos líderes de mercado, por isso que eu uso hash, né? Que o grosso é Bitcoin e Ethereum. Então, vou alocando. Se esse negócio for tão bom quanto todo mundo diz, cara, vou pegar uma próxima janela de alta, sei lá, vai ser daqui a pouco 3, 4% da minha carteira. Se o negócio multiplicar por 2, vai virar 8, vai virar 10 e eu vou rebalanceando. Agora, se virar pó, não, vamos dizer assim, não vou ficar tão triste, né? Não vai destruir minha carteira. É isso que eu vejo aí. Essa é a minha estratégia com cripto. Maravilha, para quem gosta aí da modalidade, também vou deixar um cardzinho de uma entrevista com a Eduarda Lobato, lá que manja bastante de criptos, Bitcoin, principalmente. E Flávio, eu quero te agradecer aí pela presença, mas antes da gente encerrar, se tu quiser colocar algo aí que tu acha que faltou, algo importante aí que poderia ser abordado, fazer um resumão aí, então, o que esperar daqui para frente da Bolsa, podemos ficar todos tranquilos? Cara, eu acho que o ponto é diversifica a carteira e tenha cautela, né? No longo prazo, quem mais ganha é quem menos perde. O que vai fazer a diferença não é o quanto tu vai ganhar nos períodos de alta. Óbvio, tu tem que ganhar bem nos períodos de alta, mas tu não pode desintegrar teu patrimônio nos eventos de volatilidade. Então, mantenha a carteira diversificada, tome um risco apropriado e sobreviva. Que quem ficar 10 anos nessa brincadeira só vai ter motivos para sorrir. Agradecer mais uma vez, aí deixa de novo aí tuas redes aí pro pessoal que quiser te seguir lá, conhecer teu trabalho também. Presta bem atenção aí para não errar tua rede aí. Flávio de Oliveira, RV, só seguir ali no Instagram. Todo dia tem coisa. Pode seguir lá que é sucesso. Maravilha. Cara, quero te agradecer então aí, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho aí, obrigado pelo aulão aí, pelos conhecimentos compartilhados e te espero aí numa próxima. Eu é que agradeço. Forte abraço a todos e é isso aí, pessoal. Vamos que nos vamos. Valeu, pessoal. Mais uma vez peço aí para não se esquecer de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e cata a gente lá no Insta e segue a gente lá que tem muita coisa bacana. Feito? Valeu, obrigadão, meu velho. Valeu. Até mais.